Dia 16. Gênesis capítulo 17. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Faça a minha vontade e seja íntegro. Farei uma aliança com você e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Vendo que Deus estava falando, Abrão prostou-se com o rosto no chão. E Deus lhe disse: Esta é minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Por isso, muda o seu nome de Abrão para Abraão, porque farei de você pai de numerosas nações. Farei com seus descendentes sejam muito numerosos e formem muitas nações. Entre os seus descendentes haverá reis. Esta aliança que estabeleço será entre mim e você e aos seus descendentes, de geração em geração. Eu serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, e darei a eles toda a terra de Canaã, onde você está morando como estrangeiro. Ela será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Agora, veja sua parte neste pacto, disse Deus a Abraão. Guarde a minha aliança, você e seus descendentes. Esta é a minha aliança que vou fazer com você e os seus descendentes devem guardar. Todos do sexo masculino devem ser circuncidados. Esta circuncisão será o sinal da aliança entre mim e você. É a prova de que você e seus descendentes aceitam a minha aliança. Todos os que forem do sexo masculino serão circuncidados no 8º dia, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros. Tanto os nascidos em casa, quanto os comprados terão de ser circuncidados. Esta marca no corpo de vocês será um sinal permanente da minha aliança eterna. Todo aquele do sexo masculino que não for circuncidado será cortado do seu povo. Ele quebrou a minha aliança. Deus continuou falando. Sarai também vai mudar de nome. De agora em diante, sua mulher se chamará Sara. E abençoarei Sara e darei a você um filho por meio dela. Sim, eu abençoarei Sara e farei que ela seja mãe de nações. Então, Abraão prostou-se com o rosto no chão, ficou perplexo e disse a si mesmo: Será que um homem de 100 anos de idade pode gerar um filho? Será que Sara pode dar luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: Que Ismael possa ser abençoado pelo Senhor. Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, dará um filho a você, e você deverá dar o nome dele de Isaque. Firmarei minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Quanto a Ismael, levarei em conta o seu pedido. Eu abençoarei Ismael e tornarei muito numerosa sua descendência. 12 príncipes estarão entre os seus descendentes. Ismael será o pai de um grande povo. Mas a minha aliança será com Isaque, filho que Sara lhe dará daqui a um ano. Depois de terminar de falar com Abraão, Deus subiu e se retirou. Naquele mesmo dia, Abraão pegou seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e os que foram comprados do sexo masculino e os circuncidou, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os meninos e homens da casa de Abraão, incluindo os escravos, tanto os da sua casa quanto os comprados. Mateus, capítulo 16.
Um dia, os fariseus e os saduceus vieram por Jesus à prova, pedindo-lhe que lhes apresentassem alguma demonstração do poder dos céus. Ele respondeu: Vocês são espertos para ler os sinais dos céus. Quando o céu está vermelho, hoje à noite, vocês dizem que o tempo será bom amanhã. Quando o céu está vermelho de manhã, vocês dizem que o tempo será mau o dia todo. Vocês sabem como vai ser o tempo, mas não sabem ler os sinais evidentes dos tempos. Esta geração má e sem fé está pedindo um sinal milagroso dos céus, mas não lhe será dada mais nenhuma prova, a não ser os sinais de Jonas. E então Jesus deixou a todos e se retirou. Quando estavam chegando ao outro lado do mar, os discípulos descobriram que tinham esquecido de levar o pão. Cuidado, advertiu Jesus. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam que ele estava dizendo isso porque tinham esquecido de trazer pão. Jesus sabia o que eles estavam discutindo e perguntou-lhes: Ó homem de tão pequena fé, por que vocês estão preocupados por não terem comida? Vocês não entenderam ainda? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 e os 6 cheios que sobraram? Não se lembram dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos sobraram? Como poderiam ainda pensar que eu estava falando de comida? Mas, uma vez eu lhes digo, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, eles entenderam, finalmente, porque o fermento ele queria dizer o ensino errado dos fariseus e saduceus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem o povo está dizendo que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e ainda outros que é Jeremias, um dos outros profetas. Então ele perguntou: E vocês? Quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Deus abençoe você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai que está no céu revelou isto pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. As coisas que você atar na terra serão atadas no céu, e as coisas que você desatar na terra serão desatadas no céu. Então advertiu aos discípulos que não contassem aos outros que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre a sua ida a Jerusalém e o que aconteceria com ele ali, que ele sofreria nas mãos dos líderes religiosos dos judeus, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, que seria morto e que 3 dias depois ressuscitaria. Mas Pedro levou Jesus para um lado para censurá-lo, dizendo: Que Deus não permita isso, Senhor, disse ele. Isso não lhe acontecerá. Jesus voltou-se para Pedro e disse: Afasta-se de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando apenas no ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque todo aquele que quiser conservar a sua vida vai perdê-la, e todo aquele que perder a sua vida por mim vai encontrá-la novamente.
Que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que se pode comprar com o valor da sua alma? Porque o Filho do Homem virá com seus anjos na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas obras. E garanto que alguns de vocês que estão aqui neste momento viverão para ver o Filho do Homem chegando em seu reino. Neemias, capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe e outros dentre os nossos inimigos descobriram que já havíamos quase completado a reconstrução do muro e que não havia nenhuma brecha, e se bem que ainda não tínhamos colocado todas as portas dos portões nos seus lugares, eles me mandaram o seguinte recado: venham, vamos nos encontrar numa das vilas na Campina de Ono. Mas compreendi que planejavam me fazer mal. Por isso respondi mandando este recado: estou fazendo um trabalho muito importante. Não vejo motivo para suspender o trabalho e ir conversar com vocês. 4 vezes eles mandaram o mesmo recado e sempre dei a mesma resposta. Da 5ª vez, o ajudante de Sambalate veio com uma carta aberta na mão, que dizia assim: Gesem me diz que por toda parte aonde ele vai, ouve dizer que os judeus planejam uma revolta, e é por isso que vocês estão construindo um muro. Ele afirma que você planeja ser o rei deles. Isso é o que andam dizendo por aí. Eles também contam que você nomeou profetas que fazem campanha ao seu favor em Jerusalém, dizendo: olhem, há um rei em Judá. Você pode ficar certo de que vou levar essas notícias ao conhecimento do rei Artaxerxes. Por isso, vamos nos encontrar e conversar a respeito dessa situação. Minha resposta foi esta: você sabe que está mentindo. Não há qualquer verdade em toda essa história. Você está apenas tentando intimidar-nos para que paramos a nossa obra. Eu, porém, orei pedindo: ó Senhor Deus, por favor, dê-me forças. Alguns dias mais tarde, fui visitar Semeias, filho de Delaías, que era filho de Metabeel, pois ele me disse que tinha recebido a mensagem de Deus. Vamos esconder-nos no templo e trancar bem a porta, exclamou, pois esta noite eles vêm para matar você. Eu, porém, respondi: eu, o governador, deveria fugir do perigo? Não sou sacerdote. Por isso, se entrar no templo, estarei sujeito a perder a vida. Não, eu não vou fazer isso. Então vi que Deus não tinha falado com ele. Porém, Tobias e Sambalate tinham contratado Semaías para me assustar e fazer com que eu pecasse, fugindo para dentro do templo. Então eles poderiam fazer acusação contra mim e desacreditar-me. Eu orei: ó meu Deus, não se esqueça de todo o mal feito por Tobias, Sambalate e a profetisa Noádia, e todos os outros profetas que me tentaram intimidar. Finalmente o muro foi terminado no 25º dia de Elul, exatamente 50 dias depois que começamos. Quando todos os nossos inimigos e as nações vizinhas ouviram essa notícia, ficaram com medo e humilhados e reconheceram que a obra tinha sido feita com auxílio de nosso Deus. Durante aqueles 50 dias e 2 dias, muitas cartas iam e vinham entre Tobias e os ricos políticos de Judá, pois muitos em Judá haviam jurado lealdade a ele, porque o sogro dele era Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã
Havia se casado com a filha de Messulão, filho de Berequias. Todos eles me disseram que Tobias era um homem excelente, contando também a Tobias tudo quanto eu disse, e Tobias me mandou muitas cartas com ameaças a fim de me intimidar.